Vamos agora ler um pouco da porção da palavra de Deus. Eu convido os irmãos que estão em suas casas, abram suas Bíblias aí no livro de 2 Reis, capítulo 19, e vamos aqui enriquecer os nossos corações mais uma vez com a porção da palavra do Senhor e tirar lições preciosas da sua palavra para as nossas vidas, para que possamos entender o propósito da nossa existência e por que estamos aqui, qual a finalidade das nossas vidas. Nós iremos entender porque a palavra de Deus nos fala conosco. 2 Reis, capítulo 19, do versículo 14 até o versículo 19. E eu achei interessante esse texto porque ele é infinito em lições que temos a aplicar em nossas vidas, a nos conduzir no nosso caminhar. E o versículo 14 diz o seguinte, do capítulo 19 de 2 Reis: Depois que Ezequias recebeu a carta do mensageiro e a leu, subiu ao templo do Senhor e a estendeu diante do Senhor. Então Ezequias fez esta oração na presença do Senhor: Ó Senhor, o Deus de Israel, que estás entronizado entre os querubins, só tu és Deus de todos os reinos da terra. Sim, tu criastes os céus e a terra. Inclina teus ouvidos, ó Senhor, e ouve. Abre teus olhos, ó Deus, e vê. Ouve as palavras com as quais Senaqueribe desafia o Deus vivo. É verdade, Senhor, que os reis da Assíria destruíram todas essas nações, lançaram os deuses dessas nações no fogo e os queimaram. É claro que os assírios conseguiram destruí-los. Não eram deuses de verdade, mas apenas ídolos de madeira e pedra moldados por mãos humanas. Agora, Senhor, nosso Deus, salva-nos do poder deste rei. Então todos os reinos da terra saberão que somente tu, Senhor, és Deus. Senhor Deus, eterno e bondoso Senhor, ó Deus, nós ao lermos a tua palavra, ó Deus, entendemos o propósito da nossa existência. Ao lermos a tua palavra, entendemos quem és o Senhor em nossas vidas, e nós nos colocamos diante de ti, ó Pai, como pequeninos, insignificantes, ó Deus, frágeis, que carecem do cuidado e da direção do Senhor. Ó Deus, nos ajude a compreender a tua palavra, nos conduza no caminho santo, ó Deus, nos dê a sabedoria para entender, ó Deus, tudo o que o Senhor tem a nos ensinar nessa noite. Nos dê força e coragem para que possamos viver na prática, no nosso dia a dia, ó Deus, que as nossas vidas existam, ó Deus, para honrar e glorificar o teu santo nome. Nos ajude, ó Deus, neste momento, ser o porta-voz do Senhor nessa noite. É isso que eu quero ser, ó Deus, apenas isso, mas que o Senhor venha a ser glorificado através da tua palavra lida e aplicada nos corações, que ela possa transformar e moldar as vidas que ouvirão. Que o teu Santo Espírito neste momento, Pai, seja o agente de comunicação entre o Senhor e aquele que precisa ouvir a tua voz. Nos abençoe, ó Deus, assim como tu tem me abençoado e cuidado de mim. Cuida da tua igreja, dos teus filhos, dos teus servos, para que a tua igreja viva e glorifique o teu santo nome. Oramos assim, desde já agradecido em nome de Jesus. Amém. Irmãos, mais uma vez estou aqui para comunicar a palavra de Deus aos seus corações, e confesso aos irmãos que é uma tremenda honra e privilégio de poder aqui falar da palavra de Deus, e assim como ela tem falado comigo, que ela possa falar ao seu coração, que ela possa moldá-lo, que ela possa ensiná-lo e que ela possa dar direção na sua vida. E nesta mensagem de hoje, irmãos, eu achei interessante
do título dessa mensagem, a oração que glorifica a Deus. E ao ler esse texto, a meditar nele em casa, eu percebi quantas lições preciosas tem a nos ensinar esse texto. E eu achei interessante por quê? Porque quando a postura de Ezequias aqui, com relação a um fato que está acontecendo ali no reinado dele, aonde o rei da Assíria, o Senaqueribe, juntamente com seu exército, chega ali para invadir Jerusalém, e antes de invadir ele manda uma carta, e essa carta foi lida aqui, ele lê essa carta de intimidação, uma carta que afrontava o Deus vivo, uma carta que humilhava e menosprezava Deus e também a Ezequias como rei. E o interessante é o seguinte: Ezequias se encontra numa situação aqui, eu diria, encurralado, difícil, porque você está com um rei, juntamente com seus exércitos, à sua porta, batendo para invadir e te ameaçando destruir. E o interessante é que Ezequias chega aqui com esta carta diante de Deus e a lê. Só que é interessante que o que tem nessa mensagem aqui, que Ezequias passa aos nossos corações, é a forma ao qual ele se dirige ao Senhor. E eu achei interessante. Mas antes eu queria dar uma pequena, adentrar aqui no assunto, eu queria dar uma pequena introdução. O porquê que eu dei o título de A Oração que Glorifica a Deus. A oração gera bênçãos que precisamos, e somente Deus pode nos dar. A oração produz resultados, e somente Deus deve ser glorificado. O propósito de toda a oração respondida é promover a glória de Deus. E interessante, irmãos, quando eu escrevi isso aqui, eu fiquei a pensar, quantas vezes nós oramos, nós nos colocamos diante de Deus, e como nós oramos? Essa é a pergunta. Você percebe aqui que nesse texto aqui de Ezequias, capítulo 19, versículo 14, ele não expõe o problema diante de Deus. Olha só como é interessante aqui a postura de Ezequias. Ele chega diante de Deus, do altar, onde ele foi lá para o templo, e ele coloca essa carta. Ele subiu ao templo do Senhor e estendeu diante do Senhor a carta. Então Ezequias, ele diz o seguinte: então Ezequias fez esta oração na presença do Senhor: o Senhor, o Deus de Israel, que estás entronizado entre os querubins, só tu és Deus. E eu achei interessante, irmãos, muitas das vezes nós não fazemos assim, nós colocamos o problema, as dificuldades, as nossas demandas, antes mesmo de enaltecer Deus, de exaltar Deus, de adorar Deus, de glorificar Deus. Ele sim precisa ser glorificado. A oração que glorifica a Deus, ela nasce de situações difíceis. Então, quando você está com um problema, com dificuldades, antes mesmo de você se desesperar com o problema, chega diante do altar do Senhor e coloca diante do altar. Mas primeiro adore ao Senhor, primeiro exalte o Senhor na beleza da sua santidade, da sua soberania, da sua majestade. Toda oração que glorifica a Deus brota de situações ou crises que não tem solução humana. Lá em Salmo capítulo 50, versículo 15, diz o seguinte, não sei se vocês vão já ler esse texto, Salmo 50, 15, é oportuno eu lê-lo aqui agora, eu achei interessante. Versículo 15, diz o seguinte: então clamem a mim em tempos de aflição, eu os livrarei e vocês me darão glória. Irmãos, a pergunta que eu faço: você tem glorificado a Deus quando você foi agraciado pelas bênçãos e o cuidado de Deus?
Você glorificou o nome de Deus quando você foi liberto, quando você teve livramento, quando você teve uma solução que você não tinha como resolver e Deus a resolveu para você? Você glorificou o nome de Deus? Orações feitas em dias de angústia promovem livramentos extraordinários e a glória de Deus. É isso que eu achei interessante. É o que Ezequias nos ensina dentro desse texto de 2 Reis, capítulo 19, versículo 14. Que ele chega ali dentro do altar. Deus já sabia da situação qual se encontrava ali o reino, ameaçado por ser invadido por Senaqueribe, a ponto de ser destruído. Deus tinha esse conhecimento, e Ezequias chega ali diante de Deus e o exalta: ó Senhor, o Deus de Israel, que estás entronizado entre os querubins, só tu és Deus de todos os reinos da terra, sim, tu criastes os céus e a terra. E eu achei interessante, irmãos, eu achei interessante porque eu me peguei nessa mesma situação. Quantas vezes eu não já orei sem antes reconhecer a grandeza de Deus? Quantas vezes eu já orei sem exaltá-lo como soberano, como Senhor, como Criador, como mantenedor, como aquele que rege todo o universo? É isso que precisamos entender, que Deus, Ele está acima de todas as coisas. Quando nós colocamos o problema antes de Deus, parece que o problema está maior do que Deus, e não é isso. O nosso Deus é muito maior, o nosso Deus é muito maior, é gigante diante do seu problema. O seu problema é isso aqui, é minúsculo diante de Deus, da grandeza de Deus. É isso que precisamos entender. Ezequias, ele está numa situação difícil, ele está sob uma pressão grande, ele está encurralado e sem saída. Ezequias não se rende ao problema, isso que é interessante, mas se quebranta diante de Deus, em oração. Ele bate as portas dos céus, com determinação, com soluços e lágrimas, ele roga intervenção divina. É isso que precisamos entender. Precisamos ter essa ousadia de chegarmos diante de Deus com determinação, com convicção, e bater na porta do céu e falar com Deus, pedir uma intervenção divina para que Ele possa agir milagrosamente na sua vida, no seu problema, nas suas dificuldades, porque Ele pode fazer isso. Eu sei que Ele pode, você também sabe que Ele pode, nós sabemos. A oração que glorifica a Deus tem Deus como seu conteúdo. É isso que precisamos entender. Se você lembrar da oração lá do Pai Nosso, que está registrado lá em Lucas capítulo 6, versículo 9, se eu não me engano. Olha só, vou dar uma entradinha lá, só para os irmãos terem ideia como que funciona a oração. Capítulo 6, deixa eu ver se é isso mesmo, se eu não estou equivocado. Não, é Mateus capítulo 6, deixa eu voltar aqui. Mateus capítulo 6, versículo 9. Que quando o Senhor nos ensina a orar, e preste atenção no que diz a oração que Jesus ensina aqui aos discípulos, no versículo 7, versículo 9, diz o seguinte: portanto, orem da seguinte forma: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Interessante, como é que ele começa a oração? O Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. No finalzinho dessa oração que Jesus aqui ensina, eu achei interessante também, tem dois pontos interessantes.
no finalzinho da parte B do versículo 13: pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre, e amém. É isso que eu achei interessante. Quando eu li esse texto aqui de Ezequias, e eu fiquei a pensar na questão da oração, como que eu tenho orado, como que eu tenho falado com Deus, como que eu tenho apresentado a minha vida, as minhas demandas, as minhas lutas, como que eu tenho apresentado tudo isso. E eu confesso aos irmãos que eu tenho passado por muitas coisas, e eu tenho esperado e descansado em Deus, mas com esta palavra de Deus aqui, que veio para mim, e eu com certeza está sendo dada para você, que você possa ter uma postura com relação à oração, a postura de intercessor, a postura de se comunicar com Deus, de ter intimidade com Deus, porque nós sabemos que Ezequias era um homem de oração, ele buscava constantemente Deus, e a forma qual ele se coloca diante de Deus, acho que é interessante. A oração que glorifica a Deus, como eu falei antes, ela tem Deus como seu conteúdo. A oração é dirigida a Deus e deve se expressar quem é Deus, primeiramente. Ezequias começa dizendo em 19:15: Deus é Deus de todos os povos, mas de forma pessoal e exclusiva, Ele é Deus do seu povo escolhido. Nós somos nação santa, raça eleita, de propriedades exclusivas de Deus. Nós somos povo do Senhor, nós pertencemos a Deus. Sabe em que ponto começou a nossa filiação? Em João capítulo 1, versículo 12: mas a todos os quantos receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, todos aqueles que creem no seu nome. Então, eu sou filho do Altíssimo, eu pertenço à casa de Deus, e eu tenho essa aproximação, eu tenho essa ousadia de chegar diante dele e falar com Deus, como soberano, como Senhor, como Rei e Criador e mantenedor de todas as coisas. É isso que Ezequias nos ensina nesse texto. Ezequias, ele reconhece Deus como Rei e Criador. Ele diz: tu somente és Deus de todos os reinos da terra, tu fizestes os céus e a terra. Eu achei interessante, irmãos, Paulo diz o seguinte, lá em Coríntios, eu não lembro o versículo, ele diz o seguinte: tudo quanto fizerdes, fazei para o Senhor, quer comais, quer bebais, fazei para a honra e glória de Deus. E eu fiquei a pensar nisso. Quando eu li esse texto, eu fiquei rebuscando esses versículos e pensando, hoje o dia inteiro eu fiquei pensando, tudo quanto eu faço, o meu trabalho, o estudo, a minha família, o estar na igreja, todas as coisas, tudo quanto fizerdes, fazei para glorificar o nome de Deus. Deus é o Criador do céu e da terra. Quando oramos a Deus Criador, reconhecemos duas coisas. Primeira, a criação é distinta de Deus, mas dependente. Nós dependemos inteiramente de Deus. Isso que é interessante. A segunda, a criação existe para revelar e proclamar a glória de Deus. Salmo capítulo 19, versículo 1, que eu achei interessante também. Salmo 19, 1. E o bom é você ler cada um desses textos e guardar na sua mente, e você está remoendo cada um desses versículos, cada frase, e trazendo para o seu contexto diário. Versículo 1 do capítulo 19 de Salmos: os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento demonstra a habilidade de suas mãos. E você? Tem existido para glorificar o nome de Deus?
As suas orações têm glorificado o nome de Deus? A sua vida tem glorificado o nome de Deus? Essa pergunta eu fiz para mim e a faço a cada um que estão ouvindo. É interessante nós fazermos uma retrospectiva das nossas vidas, do nosso viver, dos nossos feitos, das nossas atividades, se o que fazemos tem glorificado Deus. Precisamos entender isso, precisamos estar inserido nesse contexto de servir a Deus, de tê-lo como Senhor e soberano em nossas vidas. Uma outra coisa que eu acho interessante também, dentro desse todo esse enredo aqui do capítulo 19, de toda a história que é comunicada aqui, eu achei interessante também outro fato, que ele reconhece Deus como único e verdadeiro, que está aqui no versículo 16, aliás, no finalzinho do versículo 19, né? Agora, Senhor, nosso Deus, salva-nos do poder deste rei, então todos os reis da terra saberão somente Tu és o Senhor Deus. Versículo 16, aliás, inclina teu ouvido, ó Senhor, e ouve, abre teus olhos, ó Senhor, e vê, ouve as palavras com as quais Senaqueribe desafia o Deus vivo. Ele reconhece Deus verdadeiro, Deus vivo. Deus está presente em nossas vidas todos os dias, 24 horas por dia. Eu não sei você se tem percebido algo dessa magnitude, mas eu tenho visto nos livramentos que eu tenho tido nas ruas da cidade. Esses dias eu fui assaltado, Deus me livrou. Deus está presente em nossas vidas. Quantas vezes nós fomos livres de coisas que poderiam nos machucar, nos destruir, e Deus nos livrou. E é isso que Deus faz aqui com Ezequias, quando Ezequias se coloca diante do trono e fala com Deus, e apresenta toda essa demanda. E o que eu acho interessante, irmãos, dentro de todo esse contexto, o seguinte, que no versículo 20 do capítulo 19, então Isaías, filho de Amós, enviou esta mensagem a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, ouvi sua oração a respeito de Senaqueribe, rei da Síria. E Deus, Ele vem em socorro daquele que clama, daquele que se coloca diante dele. Ele veio socorrer Ezequias, veio socorrer o seu reino e livrá-lo da destruição iminente que está a ponto a acontecer com eles. E eu acho que é interessante seguir todo esse enredo aqui. No versículo 27, Deus diz o seguinte: mas eu o conheço, sei onde está, e sei de suas idas e vindas, sei como se enfureceu contra mim, e por causa de sua raiva contra mim, e de sua arrogância, que eu mesmo ouvi, porei minha argola em seu nariz e meu freio em sua boca, eu o farei voltar pelo mesmo caminho por onde veio. Deus vem em socorro a Ezequias, e esta é a palavra de Deus que ele dá em resposta à oração de Ezequias. Deus é maravilhoso. Em contraste com os ídolos mortos, que não ouviam e não viam, Ezequias diz a Deus: inclina, ó Senhor, o ouvido e ouve, abre o Senhor os teus olhos e vê. Deus é visto como um ser vivo e ativo em nossas vidas. Quando você clama em horas de angústia, Deus vai inclinar os ouvidos e ouvi-lo. Quando você apresentar a Ele as suas demandas, Deus abrirá o olho e verá, e Deus agirá para glorificar o nome dEle.
Ezequias, ele pede o livramento de Israel, para que Deus seja glorificado. Interessante, irmãos, quando eu fiquei a pensar nisso, quando nós pedimos o livramento, quando nós pedimos a Deus uma cura, quando nós pedimos a Deus uma solução para algum problema que tem nos incomodado, a pergunta que eu faço: esse feito de Deus tem glorificado o nome dEle? Ou tem apenas trazido benefícios a nós, como pessoas, como servos, como filhos? A nossa vida, ela tem um propósito, irmãos e irmãs. Precisamos viver para glorificar o nome de Deus. Precisamos andar servindo e glorificando a Deus. Muitas das vezes nós ficamos preocupados com as dificuldades e as lutas da vida, e deixamos de servir e glorificar a Deus. Eu lembrei de um fato agora, do cego, quando os apóstolos, os discípulos falam com Jesus e perguntam: quem pecou? Foi ele ou os seus pais? Jesus fala o seguinte: nem ele nem os seus pais pecaram, mas isto será para a glória de Deus. Ou seja, aquela cegueira que o moço tinha, o cego, era para a glória de Deus. Uma outra ocasião também, da doença, a enfermidade de Lázaro, que o levou, e quando Jesus fala assim, que essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. Eu acho tão interessante como Deus coloca os problemas em nossas vidas, e esses problemas, essas dificuldades, elas têm a ênfase de glorificar o nome dEle, não é de trazer alívio aos nossos corações, ou de beneficiar apenas as nossas vidas. Porque é bom você estar com enfermidade. Já pensou, você está com enfermidade lá nas últimas, Deus vem e cura totalmente, você está curado totalmente. Aí a pergunta que eu faço: aquela cura definitiva glorificou o nome de Deus? Não tem como eu separar isso. Quando eu olho para a Bíblia, eu vejo que todos os feitos que Deus realiza na nação, no povo dele, todos os feitos visam a glorificação do seu nome. Todos os feitos, todos sem exceção. Lembra da passagem do povo de Israel pelo Mar Vermelho? Quando Deus abre o Mar Vermelho, o povo segue marchando pelo Mar Vermelho até o outro lado da margem, e em seguida entra o exército do faraó, seguindo o povo para destruí-los, e Deus faz cair a água do mar sobre os soldados e os seus cavalos e os destrói. Toda aquela ação visa glorificar o nome de Deus. Por quê? O faraó reconheceu que Deus é Deus. Deus foi glorificado na passagem do Mar Vermelho. Como é interessante isso. Romanos capítulo 8, versículo 28 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas, todas as dificuldades. Eu quero compartilhar aqui mais três coisinhas, três detalhes importantes dentro desse texto, que eu achei de extrema importância estar compartilhando com os irmãos, e que possamos, dentro de tudo isso, tirar lições preciosas para as nossas vidas, dentro dessa situação qual se depara aqui o rei Ezequias com o rei Senaqueribe. Em 2 Reis capítulo 9, versículo 19, que diz o seguinte: agora, Senhor nosso Deus, salva-nos do poder desse rei, então todos os reinos da terra saberão que somente Tu, Senhor, és Deus. No primeiro ponto que eu gostaria de deixar bem dar atenção, o tempo do livramento é agora. A situação difícil exigia uma intervenção imediata e urgente de Deus, porque o problema estava batendo as portas.
A dificuldade estava ali. Então, mais que depressa, exigia uma resposta direta e objetiva e rápida de Deus contra o rei Senaqueribe. Não dava mais para esperar, pois os inimigos já estavam à porta, prontos para invadir. Essa era a situação qual se encontrava ali. Ponto 2. O autor do livramento, o Senhor, nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, que veio em socorro de Ezequias. Ezequias sabia que Deus era capaz e poderoso para responder à sua oração. Ele tinha essa convicção, ele tinha esse conhecimento, assim como nós temos essa convicção e esse conhecimento que Deus tem poder para agir em nossas vidas nesse exato momento. Deus tem a capacidade de mudar a nossa sorte, de mudar as nossas vidas, de mudar a nossa direção. Deus tem esse poder. E é isso que eu aprendo com Ezequias, essa convicção, essa fé inabalável de crer, mesmo nos 15 minutos da prorrogação, e esperar a mão poderosa de Deus que livra. Isso eu achei interessante. Um outro ponto, 3, os propósitos do livramento, que é interessante, para que todos os reinos da terra saibam que só Tu és o Senhor Deus. A glória, o caráter, a natureza, a reputação de Deus são o propósito do livramento. É o que eu aprendi desse texto aqui, como lição para mim, para a igreja, para o povo dele. Que possamos entender esse conceito em nossas vidas, que possamos realmente crer no Deus e nos apresentarmos a Ele como filhos e filhas do Todo-Poderoso e Criador, reconhecendo a Sua soberania, reconhecendo a Sua majestade, a Sua santidade, reconhecendo o Deus Santo e Poderoso que governa o universo, que tem o mundo na palma das mãos, que rege as nossas vidas, que mantém as nossas vidas. Essa é a mensagem que precisamos entender no dia de hoje. Que a oração que você fizer a partir desse momento, que você possa entender que Deus tem poder, porque Ele é onipotente, onipresente, onisciente. Ele sabe do seu problema, da sua dificuldade, e Ele tem poder para agir nesse exato momento, para que o nome dele venha a ser glorificado mais uma vez. Você está passando por uma situação difícil e não sabe o que fazer? Comece a orar, peça que Deus reivindique e promova a sua glória, solucionando essa situação difícil. É isso que eu vou fazer, é isso que o povo de Deus precisa fazer diante das dificuldades. Não devemos nos render, nos amedrontar, nos acovardar, porque o nosso Deus é tremendo. O nosso Deus está acima de todas as coisas. O nosso Deus reina soberanamente sobre tudo. Ele é o Criador e mantenedor, que criou todas as coisas. Tudo o que o seu olho enxerga, quando você olha ao horizonte, quando você olha para o céu, tudo que você enxergar, tem a mão de Deus cuidando e administrando, tem a mão criadora dele. Quando você vê algo em sua vida que deu certo, quando você vê uma cura, quando você vê uma solução do problema, tem a mão de Deus, porque Ele é Deus, Ele é o Senhor, como diz Ezequias. O Senhor é Deus de Israel, que estás entronizado entre os querubins. Só Tu és Deus de todos os reinos da terra, inclusive das nossas vidas. Então, a partir desse momento, que você possa ter uma oração diferente, uma oração que glorifique Deus. Não glorificar o seu problema, a sua dificuldade, mas glorifique Deus. Ore da seguinte forma, como Ezequias fez, e você vai ver o seu problema, a sua dificuldade fugir
envergonhada, assim como Senaqueribe voltou envergonhado para a sua terra, derrotado pelo Deus Todo-Poderoso. E olha a ação que Deus faz no versículo 35 de 19, diz o seguinte, naquela noite o anjo do Senhor foi ao acampamento assírio e matou 185.000 soldados assírios. Quando os sobreviventes acordaram na manhã seguinte, encontraram cadáveres por toda a parte. Em uma única noite, em um único momento, Deus agiu poderosamente, milagrosamente. Ou seja, aquele problema que Ezequias tinha ali à porta do reino, um rei topetudo, como eu diria, juntamente com seus soldados, desafiando o próprio Deus vivo, o Deus Todo-Poderoso. No dia seguinte volta envergonhado para a sua terra, derrotado, porque Deus é Deus. De Deus não se zomba. Deus é o Senhor das nossas vidas. Que possamos compreender a mensagem de Deus quando ela falar aos nossos corações, que o Santo Espírito dele possa colocar tudo isso e possamos viver na prática do nosso dia a dia. Firme os seus passos a cada dia, busque conhecer a vontade de Deus na sua palavra, busque aprimorar a sua vida cada vez mais, busque ter clareza com relação à sua vida, como servir a um Deus Todo-Poderoso. Busque cada vez mais, sirva-o, não se limite, não se detenha por pequenas coisas, mas procure viver para honrar e glorificar Deus. Vamos orar. Senhor Deus, eterno e bondoso Senhor, ó Deus, obrigado pela tua mensagem, que falou ao meu coração, ó Deus, ontem, hoje, e está falando, ó Deus, e eu sei que irá falar amanhã, e eu sei que a tua palavra, Senhor nosso Deus, me colocará no caminho de servi-lo, de adorá-lo, de reconhecê-lo como Deus soberano e supremo, ó Deus. Me ajude, ó Deus, a falar palavras que o exalte, que expresse sentimentos que o adorem. Ó Deus Santo Poderoso, nos ajude como igreja. Coloca em nós, ó Deus, espírito de adoradores, em espírito, ó Pai, de serviço. Ó Deus, nos ajude. Coloca também em nós espírito de entendimento, para compreendermos a tua palavra e vivermos, ó Deus, da forma que tu quer. Ó Senhor Deus, tira de nós o medo, ó Deus, a covardia, tira de nós, ó Deus, a incredulidade, nos ajuda a ter firmeza, convicção, de bater na porta do céu e falar com o Senhor, e apresentar a ti, ó Pai, as nossas demandas, as nossas dificuldades, e no dia seguinte, ó Pai, possamos ter a alegria de poder dizer: hoje eu não tenho mais esse problema, essa dificuldade, porque Deus trouxe o livramento, porque Deus trouxe a solução. Louvado seja o teu santo nome, Senhor. Glorificado seja a ti, ó Deus, em tudo, em nossas vidas, ó Deus, nesta igreja, na vida dessa igreja, na vida do pastor, dos membros, da direção, da diretoria, ó Deus, que todos aqui, ó Deus, vivam e procurem glorificar o teu santo nome, Senhor nosso Deus. Essa é a minha oração que eu te peço, ó Deus, que eu te faço pelos méritos do Senhor Jesus Cristo. É o que eu apresento, ó Deus, as nossas vidas e esta igreja, em o nome santo de Jesus. Obrigado, Deus, por tudo. Amém e amém.